Vamos lá então, sétimo ano, para o nosso quinto bloco de atividades remotas de História. Falaremos hoje do nosso texto 1 deste quinto bloco, e este conteúdo é especificamente sobre a história da América. Quais os primeiros povos que habitaram nossa região, esse continente americano. Quando nós falávamos na apostila anterior da formação de grandes cidades, essas formações das primeiras cidades eram as formações das primeiras cidades europeias. Neste momento, nós falaremos então das primeiras cidades aqui no nosso continente americano. Sobre isso, nós sabemos que há muito tempo o continente americano é habitado por diversos povos. Entre eles, podemos destacar os olmecas, os maias, os astecas, os incas e os tupi-guaranis. Cada um desses povos desenvolveu uma cultura singular com seu jeito de falar, pensar e trabalhar, seu jeito próprio de viver em sociedade e lidar com a natureza. Apesar disso, atualmente os povos originários americanos têm assumido a autodeclaração de índio ou indígena para se identificar, lutar por seus direitos e valorizar suas culturas. A Mesoamérica e Andino, os olmecas, os maias e os astecas viviam uma área chamada Mesoamérica, que corresponde atualmente a uma parte do México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e Panamá. Já os incas viviam nas regiões andinas da América do Sul, entre as cordilheiras dos Andes e o litoral do Oceano Pacífico. A cultura olmeca espalhou sua influência por uma vasta área que se estende atualmente do México, estado de Veracruz e Tabasco, até o Panamá. Os olmecas cultivavam plantas como o milho, o feijão e a abóbora. Também caçavam e recolhiam frutos silvestres. Eles extraíam látex e produziam borracha. Por isso ficaram conhecidos como o povo da borracha. Eles tinham uma religião politeísta que cultuava vários deuses simbolizados por animais, forças da natureza como jaguar, serpente, sol, água, montanha e elementos da agricultura. A sociedade olmeca não formou um império unificado por um governo centralizado. Os maias, a história maia tem sua origem no século 8 a.C. Nesse período de apogeu, os maias construíram cidades-estados como Copán, na atual Honduras, Tikal, na atual Guatemala, Chichén Itzá, no Palenque, ambas no atual México. Eram cidades autônomas que tinham governos, leis e costumes próprios. Apesar da autonomia, essas cidades-estados tinham certas alianças e relações comerciais. O comércio incluía bens como cacau, sal, conchas e jade, pedra ornamental. Atualmente, a área da antiga cidade de Tikal foi transformada em um parque nacional declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sociedade, Economia e Saberes. A sociedade maia tinha divisões hierárquicas entre os diferentes grupos. Havia uma pequena elite composta de pobres, sacerdotes e guerreiros, mas a maioria da população era formada por agricultores e artesãos que pagavam tributos para o governo. Cada cidade tinha um chefe de governo que era considerado um representante dos seus deuses. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura. Entre os alimentos que cultivavam estavam milho, algodão, cacau, abacate e chile, a pimenta. Os homens e as mulheres desse povo dominavam técnicas de cerâmica, o ofício de modelar ouro e prata, a ourivesaria, a fiação e a tintura de tecidos. Os maias também dominavam a técnica de produção de diferentes tipos de borracha, utilizando látex e extratos de plantas. Criaram um sistema de escrita e produziram livros chamados códices. São fontes históricas importantes que apresentam aspectos da cultura maia. Desenvolveram conhecimentos astronômicos e matemáticos. Elaboraram calendários de alta precisão que ajudavam a organizar as atividades agrícolas e as festividades religiosas. A partir do século IX, a civilização maia entrou em declínio por várias possíveis causas. Eles foram extintos possivelmente pelas secas prolongadas, insuficiência de produção de alimentos para abastecer as populações, epidemias, invasões de povos vizinhos, rebeliões internas.